O sol batia forte sobre o asfalto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Daniele Rocha caminhava com passo firme, os saltos batendo ritmadamente no chão quente do hangar. Estava vestida com um terno azul escuro simples, sem brilhos nem exageros. Mas havia algo em sua postura que fazia qualquer um prestar atenção. Nada nela era por acaso. 2 seguranças a acompanhavam em silêncio, atentos aos movimentos ao redor. No fim da pista, um jato particular já tinha os motores ligados. Pronto, para decolar. Faltava apenas a última etapa: embarcar. Mas quando Daniele se aproximou da escada da aeronave, um homem alto e de semblante fechado cruzou os braços diante do primeiro degrau. Ele trazia no crachá o nome Max Almeida, piloto-chefe. A voz dele saiu seca. A aeronave está reservada para uma executiva importante. A senhora deve estar na lista errada. Daniele parou, não se irritou, não levantou a voz. O olhar dela, sereno, dizia tudo. Sem dizer palavra, abriu sua bolsa de couro, retirou um tablet e o entregou a Cláudio Monteiro, diretor de operações do aeroporto, que havia acabado de se aproximar. Ele conferiu a tela, seu rosto mudando de expressão em segundos. Ela não precisava dizer nada. O nome dela estava ali, em letras grandes. Daniele Rocha, fundadora e CEO da Vireluz, um dos projetos mais comentados no setor de energia renovável dos últimos 5 anos. Cláudio não hesitou. Virou-se para Max, ainda diante da escada. O tom de sua voz era direto, mas educado. Senhor Max, pode entregar seu crachá. A partir de agora, o senhor está afastado. O RH entrará em contato. O silêncio que se seguiu parecia ter tamanho. Os técnicos lá ao fundo pararam. Um dos mecânicos tirou os óculos de proteção só para ver melhor. Max ficou imóvel, a ficha caindo lentamente. Até aquele momento, ele acreditava entender exatamente como o mundo funcionava. Só que não entendia. Não conhecia Daniele. E definitivamente não estava preparado para ver seu próprio julgamento, equivocado, estampar o fim da sua carreira. Daniele, por sua vez, apenas voltou a colocar o tablet na bolsa, virou-se para o novo piloto que já se posicionava e subiu os degraus com calma. Ali começava não apenas uma viagem, mas uma mudança que ninguém naquele hangar esqueceria tão cedo. Já acomodada na poltrona do jato, Daniele Rocha ajeitou o cinto de segurança e recostou-se devagar. A cabine estava silenciosa, como sempre. Ficava após a decolagem. No entanto, o barulho dentro da mente dela era contínuo. Pela janela, o céu limpo de São Paulo se estendia até onde os olhos alcançavam. Ela observava as nuvens, como quem procura respostas em um espaço sem palavras. O episódio no hangar ainda rodava em sua cabeça. Não era algo novo. Era só mais um capítulo da mesma história que insistia em se repetir. Mesmo tendo construído uma empresa sólida, gerado empregos e sentado com líderes mundiais, ainda precisava provar quase todo dia que seu lugar na mesa era legítimo. Isso cansava, mas não paralisava. Ela já tinha aprendido a transformar o constrangimento em combustível. E sabia que se deixasse a raiva dominar, perderia mais do que o controle. Perderia o foco. Enquanto o avião ganhava altitude, Daniele pegou o celular e abriu um bloco de notas. Começou a escrever ideias soltas, frases que talvez usasse na reunião que teria ainda naquela tarde, em Belo Horizonte. A cidade agora abrigava um novo polo de energia limpa, com investidores da Alemanha, Japão e Canadá interessados em expandir parcerias com empresas brasileiras. Era ali que ela teria que ser precisa, firme e mais uma vez impecável. Mas para além dos números e projeções, ela carregava algo maior. Daniele sabia que por trás daquela fala pausada e da postura que tantas vezes foi confundida com frieza, havia uma história viva,
cheia de ancestralidade, resiliência e coragem. Não era apenas sobre negócios, era sobre quebrar ciclos, abrir espaços e deixar rastros para quem viria depois. Com os olhos ainda fixos no céu, respirou fundo. Nem todo desconforto era inimigo. Às vezes, era só um aviso de que ela estava pisando em território novo, mais uma vez. E mesmo sabendo que muitos prefeririam que ela falhasse, Daniele avançava, calma, lúcida e preparada. Ao pousar no aeroporto de Confins, já com o blazer arrumado e o olhar alinhado, ela não pensava em recepções ou holofotes. Pensava em estratégia, pensava no que viria adiante, porque ali, naquele chão mineiro que ela conhecia bem, começaria a próxima decisão decisiva da sua trajetória. Max Almeida passava os dias como quem anda em círculos dentro de casa, esperando que alguma resposta surgisse do nada. Desde que fora desligado da companhia aérea após o incidente no hangar, suas horas já não tinham a estrutura de antes. Pela primeira vez em quase 20 anos, ele não vestia uniforme. O crachá já não abria porta nenhuma. O celular, que antes nunca parava, agora só tocava com chamadas desconhecidas ou cobrança de cartão. Por algumas semanas, Max segurou firme na convicção de que tinha sido vítima de um erro. Falava para si mesmo e para qualquer amigo disposto a ouvir que não tinha feito nada além de seguir os procedimentos. Como eu ia saber? Repetia. A frase virava escudo, quase oração. O orgulho fazia o tempo parecer justo, como se ele ainda estivesse no controle da própria narrativa. Mas quando percebeu que ninguém da antiga equipe o procurava, que os convites para reuniões simplesmente sumiram, Max sentiu pela primeira vez um vazio que não conseguia nomear. Decidiu então investigar por conta própria, mais para provar que estava certo do que pela verdade. Começou frequentando fóruns online de aviação, buscando casos parecidos. Acabou esbarrando em relatos que inicialmente tentou ignorar. Histórias de outras mulheres negras barradas em voos corporativos, questionadas sem fundamento, olhadas com desconfiança mesmo com todos os documentos em mãos. No início, ele rebatia mentalmente. Mas não pode generalizar. Cada caso é um caso. Só que os sinais estavam por toda parte. Os relatos se repetiam nos detalhes, nas sensações, nas palavras usadas pelos fiscais, seguranças e pilotos. Aos poucos, Max foi percebendo que aquilo que ele via como procedimento padrão escondia um padrão muito mais cruel. Lembrou-se com clareza do rosto de Daniele. Não da fala firme nem da postura confiante, mas do tempo que ela demorou antes de responder, como se já soubesse que enfrentaria aquilo desde o momento em que desceu do carro. Foi aí que a raiva virou silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, Max começou a escutar. De verdade. Era um silêncio incômodo, cheio de perguntas que ele nunca se fez. O que significa ouvir alguém? O que é respeito quando só se concede a quem se parece conosco? Não tinha respostas ainda, mas algo dentro dele mudava, devagar, porém sem volta. Na sede da Vireluz, instalada agora em um prédio modesto, porém funcional, na zona oeste de São Paulo, Daniele Rocha passava os dias entre reuniões, videochamadas e relatórios carregados de detalhes. Com uma equipe enxuta, mas comprometida, ela estava determinada a levar a expansão da organização para fora do Brasil. O foco estava na entrada no mercado europeu, começando com parcerias estratégicas em Lisboa, Berlim e Paris. As conversas com líderes locais já vinham de meses atrás, e a perspectiva de fechar os primeiros contratos era real. Daniele não via o crescimento apenas como oportunidade de investimento.
Para ela, era também uma chance de mostrar que sustentabilidade, quando pensada e executada sob liderança de mulheres negras, tinha um poder transformador. Era essa visão que ela levava com convicção para cada reunião, acreditando que, diante das crises climáticas e desigualdades crescentes, o mundo precisava de novos centros de referência. E eles poderiam nascer justamente onde o mundo menos esperava. Mas os obstáculos começaram a aparecer de forma sutil. Em Lisboa, um encontro com representantes do setor de energia foi adiado 3 vezes sem justificativa clara. A responsável pelo evento, antes entusiasmada, agora mal retornava os e-mails. Em Berlim, um jornalista que prometera cobrir a iniciativa, com destaque, publicou apenas uma nota breve, tratando o projeto como emergente e promissor, sem sequer citar a fundadora. E em Paris, onde ela faria um dos discursos mais esperados da conferência, algo ainda mais direto aconteceu. A apresentação, agendada há mais de 6 meses, pedia dados específicos fornecidos pela própria equipe da Vireluz. No dia, ao subir ao palco, Daniele percebeu que os gráficos exibidos eram completamente diferentes, incoerentes, fora de contexto. Durante 2 segundos, quase imperceptíveis, hesitou. Depois, respirou. Sem perder o tom, seguiu de memória. Usou histórias reais dos projetos em São Luís, Recife, interior da Bahia. Falou com clareza, sem rodeios. O público respondeu com entusiasmo. Ao fim, aplausos em pé. Mas no fundo da sala, entre os rostos que a observavam, ela notou um sorriso calculado. Era Gustavo Nogueira, antigo conselheiro afastado da Vireluz após divergências graves. Daniele entendeu rápido. Aquilo não fora erro técnico, fora escolha. Mesmo assim, dentro dela, a certeza se mantinha. Tentariam silenciá-la, mas ela já havia aprendido a falar mais alto quando o som falhava. Max Almeida passou semanas remoendo um desconforto que não conseguia mais ignorar. As conversas que teve com mulheres da aviação, os relatos que leu e principalmente o rosto silencioso de Daniele Rocha no hangar, tudo isso acabou se juntando em um sentimento que ele nunca tinha nomeado antes. Não era só culpa, era uma mistura de vergonha, arrependimento e um desejo real de fazer algo com aquilo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentou em frente ao computador sem nenhuma intenção de justificar seus atos. Depois de várias versões apagadas, Max escreveu uma carta. Não era longa nem cheia de frases de efeito. Era direta. Começava dizendo como cresceu, acreditando que competência não tinha cor nem gênero, e terminava confessando que, durante anos, se viu dentro de um sistema que reforçava sutilmente exatamente o contrário, e que ele fez parte disso sem perceber. Ele não citou Daniele, mas mencionou eventos recentes que o fizeram rever as próprias certezas. O problema, muitas vezes, não está no grito do outro. Está no silêncio que a gente aprende a naturalizar, escreveu. A carta foi publicada em um site especializado em aviação e começou a circular nas redes sociais no dia seguinte. Em menos de 24 horas, já era assunto em grupos de pilotos, fóruns de companhias aéreas e até entre políticos que tratavam da inclusão no transporte aéreo. Recebeu apoio de muitos, especialmente de jovens profissionais e ativistas. Mas também enfrentou resistência, oportunismo, arrependimento conveniente, sinal dos tempos, foram alguns dos comentários. Max leu todos, não rebateu nenhum. Enquanto isso, em um voo noturno entre Salvador e Los Angeles, Daniele lia a mesma carta no silêncio da cabine escura. O avião cruzava o oceano e ela ainda tinha mais de 8 horas pela frente. Leu devagar, 2 vezes. Sentiu a honestidade no texto, mas também uma pontada de incômodo. Ela sabia que muitos usavam o arrependimento como disfarce,
sabia também o quanto palavras ganhavam ou perdiam sentido, dependendo de quem as dizia. Mesmo assim, algo naquela carta mexeu com ela. Não era perdão o que pensava, era sobre responsabilidade. E pela primeira vez se perguntou: seria possível, mesmo que em pouquíssimas ocasiões, reconstruir algo a partir da verdade exposta? E, não da versão controlada, pensando nisso, deixava o olhar se perder no breu da noite pela janela. Nas semanas seguintes ao voo noturno, Daniele Rocha mergulhou de vez na preparação para uma apresentação decisiva na Conferência de Inovação Energética em Berlim. A Vireluz estava prestes a mostrar ao mundo um novo modelo de turbina eólica adaptada ao clima brasileiro, com peças mais acessíveis e manutenção simplificada. O projeto vinha sendo desenvolvido havia quase 2 anos, com a atenção constante da engenheira-chefe Natália Campos, uma parceira de confiança desde os primeiros passos da empresa lá atrás em Campinas. Faltando apenas 5 dias para o evento, Natália simplesmente sumiu. Não compareceu à última revisão técnica, não respondeu mensagens e seu número pessoal já não funcionava. A princípio, Daniele imaginou uma emergência familiar, tentou contenção, mas diante do silêncio completo e da ausência dos arquivos mestres do protótipo, a história criou um contorno mais sombrio. A equipe vasculhou servidores, backups e salas da sede em Paris, onde estavam temporariamente trabalhando. Protótipos desaparecidos, documentos rasurados e a conta de e-mail da engenheira já desativada. Era oficial. Alguém havia traído a confiança da equipe, e esse alguém era de dentro. O impacto foi imediato. Parte dos colaboradores entrou em pânico, outros desconfiaram uns dos outros. O clima, antes colaborativo, virou um campo minado. Daniele manteve a firmeza, mas o golpe doía. Entre todos os desafios vividos, esse talvez fosse o mais pesado. Não havia preconceito institucional, nem barreiras políticas desta vez. Era pessoal. Ela se trancou sozinha por 2 noites consecutivas no pequeno escritório improvisado em Paris. Repassou mentalmente cada conversa com Natália, cada e-mail, cada gesto. Será que havia sinais? Será que sua fé na lealdade de quem cresceu com ela dentro da empresa cegou a percepção? Mas não ficou presa nisso por muito tempo. No 3º dia, ela tomou uma decisão. Chamou uma reunião com as engenheiras mais jovens, aquelas recém-formadas das universidades públicas paulistas e nordestinas, que vinham mostrando ideias novas. Daniele apresentou uma escolha: recomeçar. Sem perder tempo se lamentando, dividiram tarefas, redesenharam peças, revisaram funções. As horas eram apertadas, o prazo curto, mas o foco voltou. Sem alarde, Daniele recriou a estrutura com outra base. A líder que surgiu dessas cinzas era diferente, mais atenta, sim, mas também mais concentrada no criar, não apenas no resistir. Ela entendeu que a confiança quebrada não precisava significar fim, podia ser também reinício. A Feira Internacional em Paris tinha sido um sucesso em números. O estande da Vireluz recebeu visitas de executivos de mais de 20 países. Propostas de parceria chegaram antes mesmo dos testes finais das novas turbinas. E por algumas horas, Daniele Rocha permitiu-se respirar com alívio. Parecia que todo o esforço dos últimos meses, as noites em claro, as traições inesperadas, as reconstruções, finalmente estavam resultando em algo concreto. Mas, como sempre, o jogo vinha com regras escritas nas entrelinhas. No último dia da feira, um grupo de investidores de Dubai a procurou. Tinham assistido à apresentação da Vireluz e estavam impressionados. Sentaram com ela num café simples, nas proximidades do espaço de exposições e, entre elogios e dados, jogaram a proposta. Era uma fusão milionária, com possibilidade de lançar
A marca em 5 continentes em menos de 2 anos. A promessa vinha recheada de crescimento, acesso a tecnologias de ponta e um salto que qualquer empresa emergente sonharia dar. Mas havia um detalhe. Para seguir com o acordo, seria preciso reformular certos aspectos da identidade da marca, como um dos representantes disse com um sorriso polido. Era uma forma elegante de dizer que a ênfase na representatividade negra, nas lideranças femininas e na conexão com comunidades brasileiras deveria ser suavizada. É mais estratégico, disseram, mais neutro para um mercado amplo. Daniele ouviu tudo em silêncio. Chegou a agradecer pelo interesse, pediu tempo e saiu com os documentos na bolsa. A proposta pesava. No papel era difícil recusar, mas ela sabia que o preço não estava escrito no contrato. Naquela mesma noite, já instalada em Lisboa com parte da equipe, reuniu seus conselheiros em uma sala simples do hotel. A conversa foi longa, com opiniões divididas, muitos e se sendo considerados, mas no fundo ela já sabia. De madrugada, sentada na sacada do quarto, enquanto a cidade dormia, a decisão se firmou. Crescer devagar, com os pés firmes no chão, era melhor do que ceder e ver seu projeto virar apenas mais um nome bonito no mercado. Ao comunicar sua recusa aos investidores 2 dias depois, houve silêncio do outro lado da linha. Nenhuma barganha, nenhum pedido de reconsideração. Daniele desligou com calma. Dentro dela havia firmeza. Ela não construiu a Vireluz para ser assimilada. Fundou para transformar. E isso não tinha capital que comprasse. Meses após a carta pública de Max Almeida ter ganhado repercussão, ele passou a viver uma rotina diferente daquela que conhecera por décadas. Longe dos aviões e do ambiente corporativo que um dia o definiu, ele se dedicava a escutar mais do que falar. Ainda assim, não esperava o convite que chegou de forma quase despretensiosa, numa tarde comum em Belo Horizonte. Uma equipe pequena, formada por profissionais do setor aéreo e técnicos da Secretaria de Mobilidade Inclusiva de Minas Gerais, propôs que ele atuasse como consultor de diversidade em um novo programa voltado à reorganização de protocolos dentro de aeroportos regionais. A ideia era simples: rever práticas, treinar lideranças e, principalmente, ouvir histórias de quem historicamente ficava à margem. Max hesitou, não pelo desafio, mas pelo peso simbólico do novo papel. Sabia que não poderia ocupar aquele espaço apenas com boas intenções. Teria que se manter vulnerável e, ao mesmo tempo, firme o suficiente para falar com colegas que pensavam como ele pensou por tanto tempo. Aceitou o convite alguns dias depois. Não pelos títulos ou pelos eventos futuros, mas pela chance real de ajudar a virar a estrutura do lado de dentro. Começou devagar, com rodas de conversa em aeroportos menores, usando as palavras que um dia gostaria de ter escutado. Suas falas não evitavam os temas difíceis. Falava de privilégio, de ausência, de erro, e isso, curiosamente, o aproximava das pessoas. Pilotos jovens, funcionários de solo, técnicos e até gerentes antigos passavam a procurá-lo com dúvidas reais, muitos pela primeira vez encarando a possibilidade de que sua zona de conforto era construída sobre esquecimento alheio. Enquanto isso, em São Paulo, Daniele Rocha recebeu comentários esparsos sobre essa nova atuação de Max. Não procurava por eles, mas de vez em quando surgiam. Numa mensagem de colega, numa conversa lateral durante um simpósio. Foram poucos os detalhes, mas suficientes para despertar nela uma mistura bem conhecida: cautela e curiosidade. Ela não tomou nenhuma atitude, nenhuma mensagem, nenhuma resposta. Preferiu observar à distância. Ainda carregava as marcas do passado recente. Àquela altura não era possível prever se um reencontro traria cura ou mais dor.
Mas sabia que fugir para sempre também não era um caminho. Por ora mantinha a distância, aquela distância que, apesar de dura, tantas vezes havia sido sua melhor forma de sobreviver. Não fazia nem 3 semanas que Daniele Rocha havia voltado para São Paulo quando a surpresa bateu à porta da Vireluz. O aviso da auditoria chegou numa manhã de quarta-feira, com um tom neutro e protocolo impecável, mas seu impacto foi imediato. Não era a primeira, claro. Auditorias fazem parte do crescimento de uma organização. O problema era o momento. A empresa vinha se reestruturando depois dos atrasos em Paris, e os setores financeiro e logístico mal tinham saído de uma sequência pesada de ajustes. Nas primeiras 24 horas, começaram a pipocar inconsistências. Contratos que sumiram misteriosamente das pastas digitais. Relatórios incompletos impressos como se tivessem sido editados de última hora e conversas truncadas onde antes havia confiança. Logo, boatos se espalhavam. Fraude, desvio, até falência. Internamente, o clima ficou denso. Um documento sigiloso vazado à imprensa fez a situação parecer ainda mais grave do que era. A equipe, já desgastada, passou a cobrar de Daniele ações imediatas. Ela podia ter tentado responder com medidas apressadas, organizar uma coletiva, emitir notas públicas ou culpar algum erro técnico. Mas sabia que reação nervosa não resolve crise velada. Reuniu os coordenadores num sábado de manhã e falou com calma. Disse que preferia enfrentar o problema com transparência e método, mesmo que levasse mais tempo do que a ansiedade geral permitia. Depois, montou uma força-tarefa com integrantes da própria equipe administrativa e chamou 2 consultoras de integridade que conhecia desde o tempo da universidade. Foi nessa investigação persistente que descobriram a origem da manobra. Quem movimentava as peças por trás da cortina era Otávio Rezende, um ex-sócio afastado 3 anos antes, depois de um conflito interno que terminou sem escândalos, mas com promessas não esquecidas. Otávio havia plantado dúvidas junto a uma empresa terceirizada de compliance e, discretamente, acendido a fagulha que culminou na tal auditoria espontânea. Quando a verdade foi confirmada, Daniele já estava outra. Não negava o cansaço, mas havia reaprendido a se escorar em estrutura, não em solução mágica. Com os dados em mãos, tranquilizou a equipe, corrigiu os danos e reforçou os protocolos internos de segurança. A operação inteira teve baixa, é verdade. 3 contratos desmarcados e uma doação suspensa. Mas a organização seguiu de pé. E Daniele, mais firme do que nunca, entendeu que controle não é evitar tempestade, é atravessá-la sem soltar o leme. O convite para o evento em Bruxelas chegou de última hora, com nome refinado e credenciais reservadas só às principais lideranças do setor energético mundial. Daniele Rocha hesitou antes de confirmar presença. Ainda se recuperava do baque da auditoria surpresa e das manobras internas que quase custaram o futuro da Vireluz. Mas algo na proposta lhe causou curiosidade. Era um encontro restrito, sem imprensa, focado em trocas profundas entre líderes de empresas sociais e investidores de impacto. Ela decidiu arriscar. Naquela noite, o salão era discreto, com luz baixa e poucas mesas ocupadas. Conheceu algumas figuras influentes, apertou mãos, ouviu discursos contidos e já se preparava para sair quando cruzou o olhar com uma mulher sentada sozinha perto da janela. Era Léa Duvivier, uma bilionária francesa que há décadas comandava um império energético europeu. Sua fama a precedia. Sempre cercada de segurança e decisões firmes, raramente participava de eventos assim. Para surpresa de Daniele, foi chamada para sentar-se à sua mesa, sem muitos rodeios. Não se tratavam como se conhecessem, mas também não havia tensão. Era mais um estranho conforto. Durante quase meia hora, trocaram palavras soltas.
sobre a confusão dos mercados, sobre transições energéticas, sobre as regras não escritas que mulheres ainda precisavam seguir nas altas esferas. O silêncio que até então reinava sem incômodo foi cortado quando Leia disse de forma direta: "Nasci num império que me ensinaram a conquistar, mas nunca a pertencer." E então olhou firme para Daniele. A frase não caiu à toa. Daniele entendeu de imediato. Era o tipo de verdade que não precisava ser explicada, só compreendida. A partir dali, a conversa ganhou outras camadas. Leia revelou estar buscando uma parceira para coliderar um novo conglomerado europeu de energia limpa. Sua proposta era sólida e realista, mas cheia de exigências. A principal, a identidade institucional da nova frente, seria formatada dentro dos moldes do bloco euroasiático, o que significaria Daniele abrir mão da marca Vireluz como ela existia. A chance de crescimento era gigantesca, mas o risco de diluição também. Nos dias seguintes, Daniele carregou a proposta na mala e na cabeça. As conversas com Leia ecoavam nela. Pela primeira vez, via no olhar de outra mulher poderosa não apenas ambição, mas também solidão. Crescer, ela entendia agora, podia ser um caminho, mas não à custa de se despedaçar no meio dele. Ao retornar a São Paulo, Daniele Rocha sentia o cansaço no corpo, mas também algo diferente no peito. Uma sensação que misturava urgência e propósito. Os meses intensos entre reuniões internacionais, convites arriscados e decisões solitárias a tinham deixado exausta, mas também mais clara sobre o que realmente importava. Era hora de fazer algo que não dependesse apenas dela. Algo que pudesse crescer nas mãos de outras pessoas. Por isso, quando subiu ao pequeno palco instalado no Centro Cultural da Vila Mariana para lançar oficialmente o Raiz Forte, seu novo fundo de investimento exclusivo para empreendedoras negras, sentiu que o momento marcava o início de um ciclo novo. Não na teoria, mas no jeito como ela finalmente escolhia usar sua influência. A fila para o auditório dobrava na esquina. Havia mulheres de todas as regiões do país, do interior do Piauí, da Baixada Fluminense, de cidades pequenas do sul. Muitas vestiam camisetas com o nome do próprio negócio, outras traziam pastas com planos escritos à mão. Algumas estavam ali pela primeira vez, ainda tímidas. Outras vinham de tentativas anteriores, com ideias já maduras, mas pouco espaço para chegar adiante. Daniele fez questão de circular entre elas antes do evento começar. Parou para ouvir. E ali mesmo, sem protocolo, algumas começaram a contar suas histórias. Um salão de beleza que resistiu à pandemia na marra, um aplicativo de tradução para comunidades surdas, uma marca de cosméticos naturais criada por uma agricultora familiar. Tantas versões espelhadas dela mesma, só que em estágios diferentes, atravessando dificuldades conhecidas. Quando finalmente entrou no camarim, minutos antes de voltar ao palco para o discurso de encerramento, sentou sozinha e respirou fundo. A maquiagem leve não impediu que algumas lágrimas escapassem. Não era tristeza, nem nervosismo. Era um tipo de emoção que ela já não sentia havia muito tempo. Pela primeira vez em meses, talvez anos, sentia que estava fazendo algo que ia bem além do lucro, além da posição de comando. Algo que poderia florescer mesmo sem sua presença direta. No palco, viu os olhos atentos daquela plateia cheia de expectativas reais. Mulheres com planos, filhos no colo e coragem no bolso. Daniele soltou os ombros, respirou de novo e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar. Talvez esse legado não fosse apenas dela. Talvez fosse de todas elas também. Num fim de tarde abafado em São Paulo, enquanto revisava os relatórios do primeiro mês de operação do fundo Raiz Forte, Daniele Rocha recebeu a mensagem da redação da revista Ponto Central. O nome da jornalista no topo do e-mail era mais do que conhecido.
Vera Lins, repórter veterana, há décadas respeitada por suas investigações sobre desigualdades estruturais no Brasil. No corpo do texto havia uma proposta clara, uma grande reportagem sobre discriminação velada em altos cargos corporativos, com Daniele como figura central em um dos casos mais emblemáticos da última década. Daniele leu com cautela. Por trás dos elogios e do tom convidativo, percebeu a armadilha sutil de sempre. Transformar sua vivência em narrativa de impacto, com direito a dores rasgadas e manchetes provocativas. Claro que parte da história precisava ser contada. Ela sabia disso, mas havia um abismo entre tornar visível uma injustiça e se deixar usar como símbolo fabricado. Mesmo assim, aceitou conversar com uma condição. Tudo o que dissesse seria revisado antes da publicação, sem cortes tendenciosos, sem metáforas simplistas. Queria verdade, não espetáculo. Vera, como boa jornalista calejada, não se abalou. Concordou com os termos e marcou a primeira entrevista para a semana seguinte. Sentaram-se num café discreto na Liberdade, gravador ligado e cadernos abertos. A jornalista era direta, mas respeitosa. Suas perguntas iam fundo, sem pressa, costurando poder, resistência e as feridas que não se expõem, as portas que se fecham com um sorriso, os convites que nunca chegam, os olhares que descartam, sem dizer nada. Daniele respondeu com cuidado, sem deslizar para o papel de mártir. Relembrou episódios, mencionou nomes, mas sempre com limites claros. Evitava deixar que a dor tomasse o centro. Para ela, o foco era o sistema, não a cicatriz. Ao final da última entrevista, Vera guardou os papéis e disse, num tom quase maternal, "Só saiba que o silêncio também fala, às vezes alto demais." Daniele sabia disso. Sabia também que, nessa fase da vida, o que importava era a coerência. Não bastava ser ouvida. Precisava também ser compreendida por quem vinha depois. A pauta estava nas mãos da equipe da revista, mas a percepção, essa nunca estava totalmente sob controle. Entrar nesse jogo era inevitável, mas Daniele jogaria sem se perder. O barulho do portão lateral chamou a atenção da equipe logo cedo, numa segunda-feira que prometia ser como qualquer outra. Desde o lançamento do Fundo Raiz Forte, a rotina na sede da Vireluz tinha mudado. Eram muitas propostas, visitas constantes e uma equipe em expansão, tentando conciliar crescimento com coerência. Mas ninguém esperava ver Ana Paiva caminhando pelo corredor principal, prancheta embaixo do braço e expressão firme. Ana tinha sido uma das grandes apostas técnicas da organização. Inteligente, ousada, cheia de ideias, mas também tinha protagonizado um dos momentos mais tensos do último ano, quando um de seus protótipos falhou numa demonstração pública importante. Houve crítica, desgaste e uma retirada estratégica dela dos holofotes. Mas nunca deixou de estudar. Durante meses, ficou em silêncio, trabalhando por conta própria no que ela acreditava ser uma evolução real do projeto de energia limpa. Naquele dia, com o novo protótipo em mãos, pediu uma reunião com engenheiros e técnicos da equipe. Daniele foi avisada, escutou com atenção e, mesmo diante do histórico, autorizou a apresentação. Sabia o quanto aquele espaço de escuta podia ser decisivo, tanto para Ana quanto para a cultura que queriam sustentar ali dentro. A sala de conferência, que costumava vibrar em dias de testes, estava contida. Havia olhares desconfiados, anotações rápidas, sussurros entre colegas. Mas à medida que Ana avançava nos dados, nos gráficos e nos testes simulados ao vivo, o tom foi mudando. Não havia espetáculo. Só trabalho sério, refinado, feito com persistência. O novo modelo consumia menos recursos, entregava maior rendimento e podia ser replicado com custos bem mais baixos do que a primeira tentativa. Ao final da apresentação,
O silêncio já não era de dúvida, mas de reconhecimento. Daniele observou em silêncio. Não aplaudiu, não fez discurso, mas permaneceu na sala até o último slide. E ali mesmo, diante de todos, deu seu parecer. O novo projeto avançaria. Confiaria em Ana mais uma vez. Não como prêmio, mas como compromisso com a ideia de que errar faz parte e que recomeçar exige ainda mais coragem. Para Daniele, apostar de novo em alguém era mais do que gestão. Era um lembrete da liderança que ela própria queria ver florescer. Aquela que não se constrói só com acertos, mas com a capacidade de cair, aprender e ir de novo, com mais verdade. Depois de tantos meses seguidos girando em torno de decisões, projetos e reviravoltas, Daniele Rocha finalmente atendeu ao convite insistente de uma amiga próxima para participar de um retiro espiritual em Minas Gerais. O lugar era simples, no meio das montanhas da Serra da Mantiqueira, onde a neblina criou um cenário quase intocado, e o sinal de celular desaparecia logo nos primeiros minutos de estrada de terra. Ela foi sem agenda, sem reunião marcada, sem plano de retorno exato. Apenas com roupas leves, um caderno velho e aquele cansaço acumulado que nenhum cochilo na poltrona resolvia mais. O retiro seguia um ritmo próprio, silêncio até o café. Da manhã, caminhadas em trilhas entre árvores centenárias, rodas de canto guiadas por uma mestra de origem indígena e sessões noturnas de meditação profunda. Num desses momentos, sentada diante de uma fogueira acesa no pátio principal, Daniele se pegou revivendo memórias antigas. Não as memórias públicas, das conquistas e fracassos visíveis, mas as escondidas, as difíceis de nomear. Ali, de olhos fechados e ouvidos presos ao som de instrumentos ancestrais, imagens da infância começaram a voltar com força. Entre elas, a presença tão viva e, ao mesmo tempo, tão distante de Marcela, sua irmã mais velha. Era impossível negar o vazio que ficara desde o último contato entre elas. Silêncio duro, orgulhoso, que se arrastava havia mais de 7 anos. Nenhuma briga definitiva, nenhum conflito explosivo, mas muitas palavras não ditas, mágoas cultivadas em silêncio e afastamentos que se ampliaram com o tempo. Na manhã seguinte, Daniele acordou com um ímpeto diferente. Caminhou até um canto silencioso do pomar e abriu o caderno. Sem muito esforço, começou a escrever. A carta não seguia modelo algum. Era sincera, crua, às vezes hesitante. Ela escreveu sobre saudade, sobre os caminhos que cada uma seguiu, sobre a vontade de restabelecer algo, sem pressa, sem exigências. As palavras vinham como se já estivessem prontas, só esperando espaço para sair. Quando terminou, respirou fundo, enviou a carta via correio simples no fim do dia e sabia. Talvez a resposta não chegasse agora, talvez nem viesse, mas algo indiscutível havia mudado. Ao colocar aquela carta no mundo, Daniele sentiu que uma parte dela tinha voltado e que uma ponte, ainda tênue, começava a se formar entre duas margens há muito tempo distantes. A cidade estava movimentada desde cedo. O calor pegava firme. Em Salvador, onde acontecia a Feira Brasil Sustentável, um dos eventos mais disputados do calendário ecológico nacional. A Vireluz tinha conseguido um espaço de destaque para apresentar seu novo projeto de energia comunitária. E Daniele Rocha chegou ao centro de convenções com 2 horas de antecedência, acreditando que tudo corria dentro do previsto. Mas ao entrar no pavilhão onde ficava o estande da organização, foi recebida por olhares tensos e um burburinho estranho. Algo claramente estava fora do normal. Poucos minutos depois, ficou sabendo da dimensão do problema. Alguém havia sabotado o sistema técnico.
Os arquivos do protótipo sumiram dos painéis principais e algumas peças eletrônicas simplesmente não estavam onde deveriam. Parte da equipe responsável pela montagem não havia aparecido, alegando imprevistos. O tempo para a apresentação era apertado, menos de 1 hora, e o caos se instalou. Havia 1000 microdecisões para tomar. Tentar recuperar os arquivos, esperar a outra parte da equipe, cancelar. Daniele se afastou por um instante para respirar, mas nem precisou falar. Ana Paiva já estava no chão, sentada entre fios, conectores e ferramentas improvisadas. Pegou componentes de apoio, reaproveitou materiais do estande vizinho com permissão e começou a montar uma estrutura funcional ali mesmo, do zero. Os movimentos eram rápidos, certeiros. Não havia margem para erro. A plateia começava a se aglomerar à frente do estande. Curiosos, investidores, representantes do governo federal, estudantes. Daniele voltou, olhou para Ana e entendeu que, mesmo sem tudo pronto, eles teriam que ir com o que tinham. Ela fez uma introdução direta, breve, e passou a palavra para Ana, que apresentou o protótipo com segurança, mesmo que o circuito mostrado fosse mais simples do que o planejado. A máquina funcionava. Acendia uma sequência de luzes através de energia coletada de fontes simultâneas e reaproveitadas. Era cru, mas era real, e acima de tudo mostrava o princípio completo que sustentava o projeto. Quando a demonstração terminou, o estande foi tomado por uma salva de palmas daquelas longas que vão crescendo aos poucos. Daniele olhou para Ana, que ainda segurava um ferro de solda na mão. O alívio veio como um sopro. Mais do que o sucesso do dia, ela via ali a prova de algo maior. A capacidade de seguir em frente quando tudo aponta para o contrário. A equipe se olhou de novo e, naquele olhar coletivo, a confiança foi reconstruída, mais forte do que antes. A notícia chegou a Daniele Rocha por meio de uma ligação curta de uma ex-colega de imprensa. Vera Lins tinha sido afastada da redação da revista Ponto Central, poucos dias antes da publicação da série investigativa sobre discriminação silenciosa no mercado corporativo. Oficialmente, a licença era para descanso, mas bastava olhar nas entrelinhas para entender que algo mais pesado tinha acontecido. Os boatos já circulavam. Conselheiros da revista não queriam o nome de certas empresas expostos, e alguns patrocinadores ameaçaram cortar apoio financeiro caso a reportagem fosse ao ar. Vera, conhecida pela firmeza e por não fazer concessões, se recusou a suavizar trechos importantes e acabou empurrada para a margem, mesmo sendo uma das jornalistas mais respeitadas do país. Daniele sentiu no estômago o impacto daquele gesto. Pensou nas tantas entrevistas que tinham feito, na forma como Vera ouvia sem interromper, costurando temas difíceis com precisão. Não podia aceitar que todo aquele trabalho escorresse pelo ralo por conveniência de quem teme incômodo. Ligou direto para ela na mesma noite. A voz do outro lado estava firme, mas era possível perceber o cansaço. Vera não parecia surpresa com o que tinha acontecido, mas sim decepcionada. Não por ela, mas pelo espaço que ajudou a construir e que, no fundo, mostrava agora seus limites. Foi aí que Daniele propôs algo diferente. Sugeriu tirar a série do limbo onde estava presa e dar outro destino a ela. Publicar em plataformas independentes de modo colaborativo, com textos, vídeos e podcasts coordenados por redes confiáveis e coletivos de mídia alternativos. A proposta não era simples, exigia contatos, revisão de estratégias e abrir mão da visibilidade tradicional. Mas nenhuma das duas hesitou. Vera respirou fundo e disse: "Vamos, porque se a verdade encontra barreiras, também descobre caminhos." A partir daquele momento, as conversas entre elas mudaram de tom.
Deixaram de ser diálogos entre fonte e repórter para se tornar parceria. Uma aliança feita não de interesses, mas de propósito. Sabiam dos riscos, críticas, ataques, desconfiança, mas entendiam com mais clareza do que nunca que certas histórias não pertencem a quem as esconde, nem a quem as defende por conveniência. Elas pertencem àqueles que têm coragem de sustentá-las, mesmo quando tudo pede silêncio. Era uma quarta-feira no meio de abril, quando Daniele Rocha recebeu o e-mail de Cláudio Amaral, antigo parceiro de negociações, com quem havia rompido laços anos antes, após desacordos éticos. Cláudio sempre foi carismático e falava com facilidade sobre crescimento, escala, expansão global. Palavras que, na superfície, soavam promissoras, mas que costumavam vir carregadas de contrapartidas pouco transparentes. A proposta, agora, envolvia uma fusão com um fundo internacional sediado na Holanda, com braços na área de energia e tecnologia limpa. O documento anexado tinha mais de 40 páginas. Nas primeiras linhas, falava-se de injeção milionária em reais, ampliação de impacto e abertura para novos mercados. Mas à medida que Daniele e a equipe jurídica da Vireluz analisavam cada cláusula, ficava evidente que aquele crescimento vinha com custo alto. Parte da autonomia decisória seria repassada ao Conselho Internacional. A equipe atual teria que se reorganizar, inclusive com cortes. E o mais preocupante, os princípios que regiam o funcionamento da organização, perderiam em camadas de normativas impessoais e distantes. Daniele, como sempre, não decidiu sozinha. Chamou uma reunião com lideranças do time, consultou parceiros antigos, conversou até com uma terapeuta que a acompanhava havia quase 2 anos. Não queria apenas entender a proposta do ponto de vista técnico, mas também emocional e simbólico. Era tentador imaginar o que poderiam fazer com tanto investimento. Ao mesmo tempo, não queria ver a Vireluz se tornar só mais uma peça dentro de uma engrenagem genérica, sem cara, sem alma. Depois de refletir por quase uma semana, sentou-se em sua sala de vidro no alto do prédio do Capão Redondo e escreveu: a resposta: recusaria. Agradeceu o interesse, reforçou o respeito profissional, mas deixou claro que não aceitaria comprometer o que levara tanto tempo para construir. Ao romper a conversa com Cláudio, não sentiu raiva nem alívio imediato, mas sim um tipo de firmeza que só se revela quando a gente escolhe não abrir mão do que acredita. Ali, naquele silêncio que veio depois da decisão, Daniele entendeu que prosperar não é só conquistar espaços maiores, e sim manter-se inteira dentro deles. E, enfim, a sombra que Cláudio projetava desapareceu de vez, deixando a Vireluz livre para crescer do próprio jeito, no próprio tempo. O auditório da Bienal de Negócios em São Paulo estava lotado. O tema do painel era Liderança do Futuro, e reunia figuras importantes do setor empresarial brasileiro. Daniele Rocha foi convidada como representante de organizações comprometidas com inovação e impacto social. Ela sabia que sua presença incomodava certos setores mais tradicionais, mas estava acostumada a isso. O que não esperava era o reencontro com Cecília Nogueira, sua antiga mentora, mulher respeitada e grande nome da geração anterior, que agora, com o tempo e os atritos acumulados, havia se tornado uma espécie de rival pública. Cecília foi a penúltima a falar no painel e usou o microfone não só para exaltar sua trajetória, mas também para lançar farpas bem calculadas. Insinuou que novas lideranças se apoiavam demais em cotas e campanhas midiáticas para conseguir exposição. Ironizou métodos pouco ortodoxos de gestão e ainda questionou, com um sorriso amarelo, os resultados difíceis de medir de algumas iniciativas alternativas. A plateia reagiu com um silêncio desconfortável
interrompido aqui e ali por aplausos hesitantes. Daniele se manteve calma. Costumava dizer que o autocontrole era um músculo. Quanto mais testado, mais forte ficava. Pegou o microfone, agradeceu com educação e começou falando da sua trajetória desde o início da Vireluz. Sem atacar ninguém diretamente, ela construiu uma linha de raciocínio firme, mostrando resultados concretos em comunidades periféricas, parcerias sólidas com universidades e impacto mensurado em vidas transformadas, e não apenas em planilhas. Depois, com a mesma tranquilidade, respondeu às provocações sutis. Disse que ter apoio de políticas de inclusão não era fraqueza, mas avanço civilizatório. Que inovar exigia coragem, ainda mais quando se recusava a copiar fórmulas antigas, e que dignidade não dependia de espaço cedido, mas de ocupar esse espaço com verdade. Sua fala foi enxuta, direta, mas cheia de presença. Não havia nenhum grito, nenhuma acusação, só uma clareza que cortava. No final, o auditório se dividiu outra vez, mas agora os aplausos vieram mais confiantes, mais fortes. Nos minutos seguintes, o vídeo da sua resposta viralizou nas redes, acompanhado da hashtag Voz Firme. Daniele, no entanto, saiu com a consciência limpa. O mais importante não era o buzz digital, e sim o fato de não ter se calado. Ali, diante de olhares acostumados a duvidar, ela mostrou que respeito não se implora, se sustenta. O encontro aconteceu numa tarde abafada durante o Fórum Nacional de Inovação e Justiça Climática, no Rio de Janeiro. O centro de convenções da zona portuária estava repleto de rostos conhecidos, uns mais bem-vindos que outros, e Daniele Rocha andava atenta pelos corredores entre painéis e estandes. Já estava acostumada com essa circulação entre entusiasmo e vigilância. O trabalho à frente da Vireluz, apesar de gratificante, a obrigara a criar uma casca dura, especialmente depois dos episódios de sabotagem que quase afundaram projetos inteiros um ano antes. Foi no meio de uma palestra sobre governança, nas organizações que ela viu, na plateia, um rosto que não esperava encontrar: Marcelo Diniz. O mesmo que tempos atrás ocupava uma posição de destaque administrativa dentro da Vireluz e que, por ações ambíguas e decisões questionáveis, saíra sem muita explicação, carregando consigo tanta desconfiança quanto currículo. Agora, ele surgia ali, anos depois, mais maduro, cabelo levemente grisalho, carregando um crachá de consultor estratégico independente que pendia do pescoço. Quando a palestra terminou, ele não hesitou, se aproximou devagar com um olhar direto e um aperto de mão firme. Não tentou enrolar, justificar ou limpar o passado. Disse, com simplicidade, que acompanhava o crescimento da organização e que sabia por fontes em comum que sabotagens internas ainda rondavam os bastidores. Ofereceu ajuda. Disse ter construído acesso a informações e métodos de rastreio que poderiam esclarecer muito do que acontecia nos bastidores. Não prometeu solução imediata, mas garantiu comprometimento integral. A proposta era sincera, embora envolvesse um grau de risco. Afinal, confiar novamente nele não era uma escolha leve. Daniele ouviu tudo em silêncio. O instinto, no primeiro impulso, seria recusar. Mas alguma coisa naquele gesto, talvez a humildade ou a coragem do reencontro, mexeu com ela. Pediu alguns dias para pensar. Consultou 2 pessoas da equipe, releu anotações antigas e, no fim, resolveu aceitar. Não com ingenuidade, mas com consciência. Não estava oferecendo absolvição, e sim uma chance de fazer diferente. Marcelo passou a colaborar como apoio externo, ajudando em investigações internas sem alarde. Aos poucos, a equipe percebeu uma mudança de clima. Não havia perdão completo por erros do passado, mas havia diálogo.
E isso, naquela nova fase da Vireluz, já era um começo valioso. O convite chegou por intermédio de uma videochamada elegante, marcada para uma manhã de segunda-feira. Daniele Rocha já desconfiava do teor, mas mesmo assim escutou com atenção as palavras de Beatrix Vollmer, executiva-chefe do conglomerado europeu Greenspire Group. Beatrix foi direta. Queria que Daniele assumisse o comando geral das operações ambientais da holding, o braço verdejante da corporação, com estrutura em 5 continentes e orçamento que ultrapassava os 2 bilhões de euros por ano. Era, sem dúvida, o tipo de cargo que muitos sonhariam em ocupar. Título internacional, poder real, influência em larga escala. Mas Daniele não sorriu. Entendia o peso do gesto e respeitava o reconhecimento, mas também sabia o que vinha. Junto, havia cláusulas de exclusividade, limitação à atuação paralela em organizações independentes e, mais sutilmente, a expectativa implícita de adaptação aos modos de operar da empresa. Modos que, por mais sustentáveis que parecessem por fora, seguiam obedecendo à mesma lógica centralizada de sempre. Depois de pensar por 3 dias e noites, recusou. E recusou com a firmeza de quem sabe exatamente o que está abrindo mão para proteger aquilo que realmente acredita. Sabia que nenhum título justificaria perder o propósito que moveu cada passo de sua caminhada até ali. Com parte da equipe da Vireluz e o apoio de parceiros antigos, decidiu canalizar os poucos recursos disponíveis em algo novo e corajoso. Fundar a Travessia, uma incubadora global de inovação voltada a lideranças periféricas, territórios negligenciados e soluções fora do radar dos centros de poder. O lançamento da Travessia aconteceu em Olinda, no convento de São Francisco, num fim de tarde ventoso com céu limpo. O público era diverso. Empreendedores indígenas, mulheres negras do semiárido, jovens programadores da periferia de Belo Horizonte, lideranças ribeirinhas da Amazônia, além de apoiadores nacionais e estrangeiros que acreditavam em novos caminhos. Daniele subiu ao palco visivelmente emocionada, mas com a voz firme. Falou de lutas que não cabem em relatórios, das escolhas difíceis e do valor de construir com quem nunca foi escutado. E concluiu com uma frase simples. Ter asas não basta, é preciso saber onde pousar. A plateia se levantou ao final. Não era o clímax de uma vitória convencional, mas o marco de algo maior. Aquele momento selava uma nova etapa, porque o que Daniele procurava nunca foi vencer o sistema, e sim criar espaços onde a vida possa florescer do próprio jeito. E naquele salão a semente estava lançada.